que a gente pode imaginar, né? Que tristeza. Eu tenho aqui já no estúdio comigo o doutor Alan Cronenberg. Bem-vindo, doutor. Como é que o senhor está? Bom dia, eu tô bem. E você, Jéssica? Também, tudo bem. Chamei de senhor, mas o doutor é extremamente jovem, né? E responsável, cuidando aí da saúde mental, neurologista aqui conosco para falar sobre demência. Doutor, quando eu vi que Milton Nascimento, uma mente brilhante, um grande compositor, um grande cantor, ele foi diagnosticado com demência, eu falei, poxa, vamos discutir, porque sempre que acontece algo com uma personalidade, a gente traz a discussão para o nosso dia a dia, né? Sem dúvida. E como é o diagnóstico da demência? O que é que precede a demência, doutor? Jéssica, assim, antes de falar sobre o Milton Nascimento como médico, né, eu acho que uma coisa que a gente compartilha, né, tive a oportunidade de conversar sobre isso com alguns outros colegas, né, que é o fato de a gente também ser muito fã, né, da pessoa, do que ele representa, né? Então, assim, isso assim, saber que ele foi diagnosticado com essa doença também nos move, né? O diagnóstico da demência, ele é um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico clínico, né? Quando a gente está conversando, né, com outros colegas, com alunos, com internos, residentes e tal, a gente sempre fala que é um diagnóstico que você precisa observar duas coisas, né? Se aquela pessoa ficou diferente, ela perdeu algumas capacidades, ou algumas capacidades que ela conseguia executar, ela não tem conseguido fazer, e a gente tem alguns testes clínicos que a gente faz para comprovar, para demonstrar que tem o que a gente chama de perda cognitiva, né? Então, basicamente, apesar da evolução dos exames, é um diagnóstico ainda muito clínico, que depende muito do olhar, né, do colega médico, dos profissionais de saúde que vão atender essa pessoa. Doutor, eu estou vendo aqui que tem um estudo da Sociedade, inclusive de Neurologia, falando que 8,5% da população com 60 anos ou mais convivem com a doença. O que é que diferencia uma pessoa centenária, extremamente lúcida, de uma de 60 que já convive com demência? São hábitos de vida? Isso é genético? O que está por trás? É um pouco de tudo, Jéssica, assim, assim, esse número é bastante impressionante, né, porque se essa proporção nessa idade tem essa doença, né, isso significa, e você já imagina, que quando a gente está com um pouco mais de idade, aos 80 anos, essa frequência ela ainda é maior, chega ao ponto de representar 20 a 30% dos pacientes nessa faixa etária, das pessoas nessa faixa etária, ou seja, de cada 10 pessoas, 2 a 3 podem ter a demência aos 80 anos, né? Então é um número bastante alto, né? O que diferencia é a doença, né? É a pessoa ter desenvolvido essa doença, né, que a gente chama de demência como um termo genérico, mas tem várias causas, não só são hábitos de vida, né? Também são os fatores genéticos, são aqueles aspectos que a gente chama de cognitivos da doença, né, que são a perda de memória, a incapacidade para fazer algumas coisas, a dificuldade para executar tarefas que antes a pessoa fazia, né? Então, o grande X da questão aqui é realmente a doença, né, que aparece e a gente não consegue ainda encontrar todas as causas, mas a gente tem se esforçado muito. Tem tido muita pesquisa na área, tem tido muito avanço, e a gente tem sido um pouco mais otimista, assim, porque o interesse nesse tipo de coisa, né, e aqui vem um agradecimento a vocês, né, porque falar de demência nem sempre é muito fácil, mas a gente se sente muito, muito bem de poder falar desse tema e explicar para as pessoas, porque preocupa muito, né, o que a gente tem visto hoje no consultório e, enfim, nos ambulatórios, nos hospitais, né, tanto no contexto público quanto privado, são números bastante elevados de pessoas que não tiveram oportunidade de ter o diagnóstico ainda, sabe? Doutor, demência e Alzheimer são as mesmas coisas ou são a mesma coisa, perdão, ou tem traços diferentes de uma para outra? Tem traços diferentes. Em algum momento, né, da história científica, dentro da medicina, já foi colocado, esses problemas já foram colocados, esses termos já foram colocados como sinônimos, né? Mas o que a gente entende é que a doença de Alzheimer é uma das causas de demência. Quantas das causas? De cada 10 casos de demência, algo em torno de 6 a 7 são causados por essa doença, que a gente chama de doença de Alzheimer. Então, na verdade, a doença de Alzheimer é o tipo mais comum de demência. Se a gente voltar
para o quadro do Milton Nascimento, por exemplo, assim, claro, né, a gente não atendeu ele diretamente, não tem informação especificamente sobre o caso dele, porque é difícil de saber essas coisas, mas o fato é que o que circulou na mídia e tudo mais é que o diagnóstico que ele recebeu foi de demência com corpúsculos de Lewy, que é um tipo específico de demência, que é um pouco menos frequente, mas não é a doença de Alzheimer, é um outro tipo de demência. Então, quem tem Alzheimer necessariamente vai ter demência. E quem tem demência não necessariamente tem Alzheimer. Ou eu confundi? Não, é isso mesmo. Assim, na verdade, você pode ter hoje, né, pelos conceitos em pesquisa que a gente tem e pela capacidade de encontrar alguns achados muito antes da doença se desenvolver, é possível que a pessoa tenha a doença de Alzheimer sem ter desenvolvido demência. Isso é um conceito bastante importante e útil na prática, porque se a gente entende que a doença ela pode acontecer antes da demência, significa que a gente tem um tempo, uma janela de oportunidade para tentar fazer com que esse indivíduo possa ter um envelhecimento cerebral com menos risco e com uma chance menor de desenvolver demência, né? E o contrário, né? Então, né, toda doença de Alzheimer nem sempre vira demência, mas nem toda demência, de fato, é doença de Alzheimer, porque tem outras causas. Vamos, então, conceituar o que seria o Alzheimer para a gente diferenciar da demência, que o senhor já definiu? A melhor definição da doença de Alzheimer é que ela é uma doença que é causada por diversos fatores e que, no fim das contas, acaba matando alguns neurônios. Os neurônios, que são células muito especializadas, eles acabam se degenerando por causa desse problema, né? As causas e o grande cerne da doença, ele ainda está em pesquisa. É curioso isso. Por mais que a gente entenda muito sobre a doença, a gente consegue encontrar coisas que são muito frequentes nela. Por exemplo, tem uma coisa que é muito comum, que é encontrar uma proteína que se chama beta-amiloide no cérebro, né? E essa proteína, ela é muito, muito frequente na doença de Alzheimer. Mas existe uma discussão científica de que se realmente essa proteína que causa esse problema, né? Então é uma doença multifatorial, né? E que tem essa diferenciação. Então a demência é como se, vamos colocar assim, é o conjunto das coisas que aquele paciente apresenta. E a doença de Alzheimer é um fato biológico que acontece no cérebro de boa parte dessas pessoas. Perfeito, doutor. Eu quero continuar essa entrevista. Quero saber se a demência ela pode ser controlada ou se ela pode regredir, se há algo na medicina que permita um aumento da qualidade de vida de pacientes com esse diagnóstico. Mas preciso chamar o trânsito, porque Tiago Costa, ele está aqui na área já chamando a gente. Bora com ele então? Sociedade, o trânsito em tempo real. Pois vai estar aqui atualizando o motorista sobre a BR-324, isso porque diferente de mais cedo, já tem melhor fluidez. Ali na Jaqueira do Carneiro tinha obras em andamento, mas a situação já foi resolvida e o tráfego já está fluindo melhor. É um bom caminho para quem está saindo de Águas Claras e segue agora para a Feira de São Joaquim. Pode seguir pela Via Expressa e a Jequitaia. Vou lá para a região metropolitana, isso porque a Estrada do Cuca em direção litoral tem pontos de intensidade, nada muito complicado. Quem está vindo da Paralela e segue agora para Buraquinho ou para Busca Vida, pode seguir pela BA-099, só tem atenção com a velocidade. Cuidado integral é na Clínica Ibis, com atendimento particular ao plano de saúde. A Clínica Ibis é referência para tratamento de doenças autoimunes. Acesse o Instagram, @Clínica Ibis e saiba mais. Segue da Smetá aqui, até amanhã. Obrigada, Tiago, até amanhã, um abração. E vamos ali pro intervalo rapidinho. 11h22. Conexão Sociedade. Sucessos de sábado, uma companhia pra lá de alto astral. Se é sucesso, toca aqui, todos os sábados, às 9 da manhã. Oferecimento Pitu Remix, a Ice da Pitu, beba com moderação. Papo Previdenciário. Olá amigos, tudo bem? A questão de hoje foi enviada por Larissa Lima, da cidade de Jardim. Todo ano, as regras de aposentadoria parecem estar mudando. Isso provoca uma certa confusão na cabeça das pessoas, que nunca sabem quando vão se aposentar. Doutor Ed, o que fazer? Larissa, sua pergunta é muito boa.
Muita gente fica na dúvida, não sabe o que fazer, não sabe as informações necessárias e o melhor é procurar um profissional da área para esclarecer quando você vai se aposentar, qual é a idade que você tem que ter, com quanto você vai ficar ou se dá para aumentar esse valor e você ganhar mais. É importante você se munir de todas essas informações para tomar a melhor decisão. Olhar para o futuro e se programar para ter a tão sonhada aposentadoria. É arriscado você se aposentar sem uma consulta? Obviamente que sim, porque você pode ter um resultado inesperado. Então, se programe, consulta alguém e tome a decisão mais correta para que você tenha um benefício bacana. Acabamos de ouvir o professor e advogado Ed Parish. Ele é mestre em Direito Público e sócio do Parish Zenandro Advogados, um escritório especializado em causas contra o INSS e Previdência para servidores públicos. Eu sou o Rogério Alves e este foi o Papo Previdenciário. Um grande abraço e até a próxima. Papo Previdenciário. E a dica da Neo Energia é: se você estiver fazendo obra, você e seus materiais devem ficar a uma distância mínima de 2,5 metros dos fios elétricos. Amigo que amigo sempre cuida, né, Max? Neo Energia Coelba, mais por você. Prepare-se, vem aí a melhor condição do ano para cuidar do seu carro. É a super troca de óleo Chevrolet. E ela vem junto de produtos de qualidade, profissionais experts, check-up gratuito de 30 itens e muito mais. Agende já a sua visita e aproveite para conhecer a linha completa Onix 2026. Acesse o site e agende já a sua. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Está chegando a 5ª edição da Corrida de Rua Record Bahia. Dia 12 de outubro vamos correr juntos em um dos principais pontos turísticos da cidade, o Farol da Barra. Percursos de 5 e 10 quilômetros com largada às 6 da manhã. Garanta o seu kit pelo site corridarecordbahia.com.br. Valor do segundo lote R$ 129,90. Você não pode perder. Consulte o regulamento no site. Corrida de Rua Record Bahia. Propriedade Salvador, Bahia. 11 horas e 25 minutos. Conexão Sociedade. Nossa Conexão está de volta aqui com o Dr. Alan Cronenberg, médico neurologista, para falar sobre demência. E doutor, deixei no ar uma pergunta antes da gente partir para o intervalo, que é: demência, ela tem controle? É possível retroagir, controlar? Existe essa possibilidade? Ou não? Ela sempre vai se agravar e sempre vai incapacitar o paciente? Depende da causa. O grande mistério aqui, em boa parte das demências, é que depende do diagnóstico, né? Existem algumas demências, né? E a gente vai encontrar na literatura científica, nos livros médicos, o que a gente chama de demências potencialmente reversíveis, né? Que são quadros que você no início acha que é demência, mas você começa a tratar, começa a investigar, descobre um diagnóstico, trata e esse paciente volta a melhorar cognitivamente. Infelizmente, isso não é a maioria dos casos, né? Boa parte das demências, as que são, por exemplo, de causa neurodegenerativa, que a gente chama, né? São doenças que não têm cura, né? Que, enfim, vão determinando uma piora gradativa e tal, mas tem tratamento, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, de viver muitos ambientes em que a demência é tratada e cuidada com muito humanismo, com um olhar muito cuidadoso e muito científico. Então a gente sabe hoje em dia que o paciente bem tratado, bem cuidado e com os fatores da vida bem administrados, né, isso envolve um monte de coisa, envolve cuidador, envolve família, envolve a parte previdenciária. Então, assim, se tudo isso for bem ajustado, o caminho de envelhecimento cerebral dessa pessoa, mesmo com doença, vai ser muito melhor. Então, dá para cuidar muito bem desse paciente, sabe? Então, infelizmente, o acesso ao cuidado especializado ainda está aquém do que a gente gostaria, né? E há pouco mais de um ano foi aprovada a primeira lei, existe uma lei federal determinando e tentando organizar o que é o cuidado desses pacientes, só que é uma lei que infelizmente ainda não está com implementação avançada como a gente gostaria, é uma coisa muito incipiente ainda, né? Então a gente vê
outros problemas de saúde, conseguindo já um pouco mais de estrutura dentro do SUS, mas para as demências a barra ainda é muito pesada. Inclusive, essa foi a pergunta de Marito Lima, líder comunitário da Santa Mônica, falando isso. Existem recuperações nos casos de demência? E quais são os primeiros sintomas de que algo está encaminhando para a demência, doutor? Vamos lá. Primeiro, eu vou pegar essa última pergunta, que é sobre quais são os sintomas, né? Os sintomas iniciais, eles são o que a gente chama de sintomas cognitivo-comportamentais. Então, assim, toda mudança de comportamento ou do jeito daquela pessoa funcionar, e isso vem muitas vezes com problemas de memória, com uma alteração do humor. E quando isso acontece, principalmente no adulto idoso, isso acende um alerta pra gente, né? Porque se aquela pessoa foi daquele determinado jeito durante 20, 30, 40 anos da sua vida adulta, e agora que ela chega com um pouco mais de idade, ela fica diferente, isso acende um alerta de que, poxa, isso aqui pode ser um problema, isso aqui pode ser um problema neurológico, pode ser um problema psiquiátrico, né? Mas a chance dessa pessoa ter uma doença neurológica passa a ser bastante razoável, né? A pergunta do Marito, por favor, como que... Marito Lima, ele que comentou. Isso, então assim, que ele perguntou sobre, assim, se reverte, né? Boa parte dos casos, assim... recuperação. Não, assim, as causas neurodegenerativas, elas não têm o que a gente chama de reversão, né? É possível estabilizar os quadros, melhorarem, mas se a causa for relacionada a um problema neurodegenerativo, essa reversão, ela não, pelo menos dentro do que a gente conhece hoje na ciência, não, né? Ficaríamos muito felizes, né, se à medida que os tratamentos fossem evoluindo, a gente conseguisse encontrar coisas que pudessem mudar esse caminho, né? Mas até o momento a gente desconhece. Doutor, tem um outro participante aqui, Ismael, ele sempre está presente, fala da tendência da população em conectar demência à loucura. Isso é muito frequente, né? Que bom que o Ismael perguntou isso, porque demência não é loucura, por definição, né? É uma doença neurológica que faz aquela pessoa que tem a doença ficar com um comportamento diferente, né? Mas por uma doença, né? Não é porque aquela pessoa quis, não é porque é algo da própria pessoa ou porque ela sabe. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso tudo, porque esses pacientes, eles sofrem muito preconceito, muito estigma, né? Sim. O paciente com demência, ele inclusive está sob um risco maior de violência. Inclusive, né, assim, quando a gente pensa em violência contra o idoso, né, esse paciente com demência que tem um problema desse tipo, ele está em risco de ter de sofrer algum tipo de abuso ou violência. Então, é importante a gente não conectar, né, claro, né, popularmente a gente faz essa conexão e tal, mas é importante a gente evitar de classificar o indivíduo tendo uma demência como uma loucura, assim. Doutor, a gente sabe da dificuldade do atendimento psicológico, psiquiátrico, né, e neurológico também na rede pública de saúde. No entanto, a gente tem um Plano Nacional de Demências no Brasil desde o ano passado, desde 2024. E qual avaliação o senhor faz da efetividade desse plano, doutor? Realmente ele assegura o acesso da população que tem necessidade aos tratamentos? A lei, assim, ela foi muito bem escrita, né? Tem um arcabouço, assim, muito bem fundamentado, né? Mas, infelizmente, a gente não tem ela implementada, né? Então, assim, se a gente for investigar ou imaginar, assim, se a gente tem centros suficientes para tratar essa população idosa Sim. que tem esse problema, a gente não tem, né? E isso, assim, eu como médico, professor, pesquisador da área, isso me preocupa bastante, né? Então, assim, fica aí o chamado para todo mundo, né? Inclusive, né, de quem está podendo nos ouvir e enfim, né? Que a gente precisa reverter isso. Até porque é um atendimento multiprofissional. É um atendimento multiprofissional. Não é simples você acolher um paciente assim. Não. Definitivamente não. A gente precisa de colegas psicólogos, psiquiatras, precisa do clínico lá na ponta, lá no posto, precisa do agente comunitário de saúde, sabendo quem é o perfil do idoso naquela comunidade, a gente precisa do psicólogo, do fisioterapeuta, do nutricionista, entendeu? Tratar do paciente com mais idade que desenvolve demência é
desafiador. Eu não vou dizer difícil, porque quando a gente está disposto, nada parece tão difícil, mas é bem desafiador. Em relação à demência precoce, existiria a demência antes dos 60, com 50, 40 anos? Existe. Bem comum, doutor? Ou mais comum do que se espera? Felizmente é incomum, né? E alguns dos diagnósticos são relativamente raros, assim, são bem raros, inclusive, mas existe e pode acontecer, né? Nesses casos, a grande atenção é se há um fator de risco, inclusive familiar ou genético, porque uma boa parte desses casos tem um caráter genético ali envolvido, então a pesquisa diagnóstica acaba mudando um pouco, né? É um paciente que muitas vezes, principalmente quando o quadro é mais precoce, a gente costuma investir um pouco mais no diagnóstico, inclusive com exames e tal, porque não é comum não. Então, se alguém que está nos ouvindo tem algum familiar que está com um quadro desse antes dos 60 anos, isso precisa ser visto com muito cuidado. Recebi um geriatra recentemente aqui no estúdio e ele falou que toda dose de álcool ela tem conexão com demência, que não existe margem segura. Eu tomo um dedinho de vinho, que todo álcool que entra no organismo, ele tem conexão. O senhor acredita nesse estudo, doutor? Ou as informações, fatores até, inclusive, de conexão. As informações sobre o uso de álcool, elas têm sido cada vez mais robustas, né? O uso de álcool, ele acaba não sendo seguro, né? Sobre diversas perspectivas, né? Quando a gente traz isso para a neurologia, existem várias, assim, não só um risco aumentado de alguns tipos de demência, pode acontecer quando a gente consome mais álcool, mas existem outras doenças neurológicas, inclusive, né? Déficit de alguns tipos de vitamina, porque quando a gente bebe, o álcool atrapalha o metabolismo para a gente absorver algumas vitaminas. Então, assim, tem vários riscos envolvidos. Então, eu acho que o neurologista é um dos especialistas, digamos, que tenta educar mais sobre o uso quase zero do álcool, assim, praticamente zero. A gente entende que o neurônio não gosta muito de bebida alcoólica, definitivamente não. Eu acho que o corpo em si, né, se tira você do seu eixo, da sua conexão com sua razão, não deve ser coisa boa o álcool. É difícil a gente a gente está falando do álcool, doutor, mas claro que outros hábitos saudáveis, toda entrevista que fala sobre saúde, ela perpassa hábitos saudáveis de saúde. É uma pessoa que tem uma rotina regular de atividade física, uma alimentação bacana, ricas em frutas, verduras, legumes, cereais. A pessoa que caminha, ela vai ter uma chance muito menor de adoecer, seja por demência, ou Alzheimer, ou hipertensão, ou diabetes. Esse é o caminho, não é, doutor? Esse é o caminho. Para uma vida longeva. Esse é o caminho, Jéssica. Assim, e tem número. Para demência, a gente tem números que são bastante robustos. Esse risco, digamos assim, atribuível que a gente consegue reduzir com fatores identificáveis gira em torno de 48% a 54%. Ou seja, de cada 100 casos, se a gente fosse muito, muito consciente e conseguisse evitar grande parte do risco, 48% a 54% dos casos a gente conseguiria combater. Então é um número é um percentual altíssimo. É um percentual bem alto, né? Então, assim, dormir bem, fazer atividade física, se alimentar regularmente com coisas mais saudáveis, isso é fundamental. Não dá para falar de saúde sem falar disso. Então, cuidem da sua saúde, se alimentem bem, façam atividade física, durmam bem, saiam da tela, né, doutor? Saiam da tela. É um veneno para nosso cérebro, não é não? Um pouco, assim. A gente ainda não tem os números exatos, assim, porque assim, o uso de tela é relativamente novo para a humanidade, né? Mas, enfim, aí você puxou o gancho da gente falar de saúde mental, né? Falar de saúde mental ficou diferente, né? Da pandemia para cá ficou diferente. A gente está mais atento, está mais consciente, né? Então, tratar o que precisa, né? Tratar o humor, resolver sintomas ansiosos, isso tudo faz a nossa cabeça funcionar melhor e a gente vai ter um cérebro mais funcional por mais tempo se a gente cuidar. Perfeito. Doutor, obrigada, viu? Doutor Alan Cronenberg, médico neurologista, falando aqui sobre demência, batendo um papo sobre a saúde do nosso cérebro. Até a próxima, doutor. Obrigado, Jéssica. Obrigado pelo convite, obrigado pelos ouvintes aí que estão prestando atenção. E até a próxima. Vamos ali antecipar o intervalo, Ramonzinho? São 11h37. Conexão Sociedade.